De volta com o JBC e agora a gente faz um alerta de saúde, mas relacionado à saúde dos olhos. Estamos em pleno inverno, né? Apesar das elevadas temperaturas dos últimos dias. E com esse inverno vem também a baixa umidade do ar, que a gente está falando aqui com bastante frequência, né? Sobre a umidade relativa do ar sempre abaixo dos 60%. E esse último fator, gente, esse último fator climático, pode ocasionar diversos problemas de saúde, além de doenças respiratórias, né, como a gripe, pneumonia, as ites da vida. O tempo seco pode também ocasionar vários problemas de visão, como conjuntivite e também a síndrome do olho seco. E nós vamos tirar as dúvidas sobre esses problemas com o oftalmologista Fabrício Cafuri. Bem-vindo, bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer, Liz Mendes, estar aqui, né? Agradeço a todos e os telespectadores também. Então, eu quero convidar também o pessoal de casa a participar. Vai lá no nosso chat ao vivo se você tem alguma dúvida. Conhece alguém que está com conjuntivite por essa época? Quer saber o que fazer? Porque tem muitos mitos e verdades relacionados à conjuntivite, né, doutor? Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui para desmistificar isso. Então, você manda a sua pergunta no nosso chat ao vivo. Eu já estou com o celular aqui na mão, acompanhando e esperando a sua participação. Mas eu já começo perguntando. A conjuntivite, né? Tem muita gente falando assim, não olha para mim que eu estou com conjuntivite. Qual é a forma de transmissão dessa doença? A forma de transmissão, ela é viral, né? Então, o principal vírus é adenovírus, tem os subtipos, mas a gente não precisa ter aquela questão de que, assim, poxa, não chega próximo, né? Pode estar próximo, a questão é contato. Então, você tem que ter contato com a secreção e essa secreção ter contato com seus olhos. Ou seja, assim a pessoa que está com conjuntivite gera coceira também? Gera. Em geral, elas começam exatamente com coceira. Então, começa ali com coceira, depois com uma sensação de que tem algum corpo estranho, né? As pessoas sempre se referem, parece ter uma areia, tem um cílio dentro do meu olho, para depois começar a questão do olho vermelho e a secreção. Então, as pessoas que estão com conjuntivite, geralmente elas coçam o olho. No comecinho, né, quando ainda não vem essa vermelhidão, ainda não sabe, que é bem característico essa vermelhidão. Mas quando não sabe, coça o olho, aí dali pega no teclado, no trabalho, pega num telefone, cumprimenta alguém, né, sem ter feito a higienização das mãos. Por isso que é tão importante, né? Não só para a questão de prevenir aí a Covid-19, como a gente ficou bastante acostumado a higienizar sempre as mãos com álcool, mas também esse tipo de doença, né? Então assim, você fazer a prevenção é exatamente o que você colocou. Então, você vai lá, no Covid isso ficou, você vê que a incidência de conjuntivite, ela diminuiu um pouco no Covid, porque as pessoas estavam mais cautelosas em relação à higiene das mãos, né? E é exatamente isso, então você pegou na maçaneta, você vai lá, pega na maçaneta, depois coça os olhos, passa, e agora nesse tempo seco é até oportuno, porque as pessoas tendem mais a coçar os olhos, né? E quando ela se percebe, ela já está ali com a mão. E a grande questão é que você tem o tempo de incubação do vírus. Então, muito tem a preocupação assim, poxa, você está com o olho vermelho, agora eu não vou me aproximar de você. Mas 3 dias antes, 3, 4 dias antes, ela ainda estava com o olho claro. Ela estava começando ainda com prurido, uma coceira, mas ainda não estava com aquele vermelho acentuado, que dá o medo, né? Então, 3 dias antes ela já estava transmitindo. Então, você ter cuidado com essa higiene das mãos é importante, porque você não vai ser contaminado, não vai se contaminar só quando olhar para o olho vermelho. Isso aí é um mito. Antes da gente entrar nessa história de mitos e verdades relacionados à conjuntivite, eu mencionei também que esse tempo mais seco, ele também é propício, né, para casos de síndrome do olho seco. Qual é a diferença dessas duas doenças? A primeira é a quantidade de secreção, né? Porque assim, a secreção da conjuntivite, ela é mais acentuada, seja ela uma secreção aquosa ou seja ela mais mucosa, que é aquela secreção que as pessoas falam, tem pus, né? Então aquilo ali é uma secreção mais mucosa. O olho seco, ele não traz essa secreção dessa forma, ele traz um lacrimejamento reflexo, mas antes primeiro o olho vai arder, né? Você vai ter a sensação de corpo estranho. O vermelho não é tão acentuado quanto o da conjuntivite, né? Então, muito que faz a diferença é a quantidade de secreção que você tem e a intensidade da hiperemia, que é o vermelho do olho. A gente sabe que muitos colírios, eles são vendidos na farmácia sem necessariamente, né, ter ali uma prescrição médica. Nos dois casos, é indicado usar colírio, lavagem com água ou soro? Como que é o procedimento correto nesses casos?
Os colírios são diferentes, né? Isso que é importante, né? O colírio que você vai usar para conjuntivite não necessariamente é o mesmo colírio que você usa para o olho seco. É claro que assim, nos dois tratamentos você vai usar a lágrima artificial, né? Porque o tratamento do olho seco ele é muito focado na lágrima artificial e na disfunção das glândulas que temos nessa região da pálpebra aqui, que são as glândulas de Meibom. Então, tem paciente que ele tem olho seco com muita disfunção ali dessas glândulas, aí você tem que tratar também as glândulas. Então, existe só um ponto comum, que é a lágrima artificial. O que vem de acessório em relação ao tratamento, ele muda de colírio. Portanto, assim, e uma outra coisa importante também, porque assim, as pessoas dizem assim, meu olho está vermelho, está com secreção, estou com conjuntivite, e às vezes não é, às vezes você está com herpes no olho. Né? Pressão alta. Às vezes você está iniciando uma crise de glaucoma. Às vezes você está com uma uveíte, que é uma inflamação dentro do olho. Então, essa questão do olho vermelho, então no olho, isso é até importante colocar, porque assim, olho vermelho, nós estamos no período seco, eu estou com olho seco, eu estou com conjuntivite. Mas não é assim, não é né? só isso, né? Não é só isso, O importante é você ter a padronização do diagnóstico. Então, por exemplo, fala assim, beleza, mas eu estou em casa, está difícil ali de ir ao oftalmologista, não vou só por esse sintoma. O que você pode usar como parâmetro? Então, por exemplo, você começou com o sintoma de sensação de areia no olho, o olho está um pouquinho vermelho, está coçando, primeira coisa, começa uma lágrima artificial. Tem ela com conservante e não conservante. E muitas vezes você já tem essa lágrima artificial de uma prescrição anterior, de algum momento, né, anterior. Não melhorou, então pode não ser nenhuma das duas coisas. Então, é bom que se diga que a conjuntivite, principalmente, porque eu acho que é a mais comum, né, da gente perceber mais e tal, e que também tem mais crendices, né, tem mais mitos envolvendo, não é uma inflamação. Tem gente, aí eu vou pedir para o senhor dar essa instrução, tem gente que recorre a água com açúcar para lavar o olho, tem gente que recorre, inclusive, a leite materno. Tá com conjuntivite, fica ali desesperada procurando uma mãe que esteja amamentando para poder pingar o leite materno. Isso ajuda, atrapalha ou não faz diferença? Assim, vamos até colocar pelo soro que você citou antes e que é o que é mais utilizado. Soro, água boricada, aí entra o leite materno. Né? Então, assim, o soro, a composição do soro é o quê? Sal e água. Ele é NaCl. Então, ele é hipertônico. Ele não faz bem para os olhos. Se você quiser colocar ele na geladeira, deixar ele ficar gelado, umedecer a gaze e colocar a gaze com o olho fechado por cima, aí é legal, porque você vai ter um conforto, tá certo? Agora, se você vai colocar ele nos olhos, aí já é mais problemático, porque você está colocando sal e água. A água boricada tem muito ácido bórico, então assim, também não é satisfatório. O leite materno não vai fazer nem bem nem mal, ele é rico em GA, né? Então assim, e ele é líquido, então, mas não vai ajudar em muita coisa, né? De você estar fazendo dessa forma. A melhor maneira é usar a lágrima artificial mesmo, como na conjuntivite você tem que usar com muita mais frequência, aí o ideal é você usar sem conservante. As lágrimas artificiais sem conservantes, elas são melhores, né? Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas orientações, por ter tirado aí alguns mitos, né, da cabeça do pessoal. Muito obrigada pelas orientações e um bom trabalho. Eu que agradeço.